aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com muita confusão. Agora, além das brigas da direita, temos as brigas do centrão. Ontem, Ronaldo Caiado foi pra cima do Ciro Nogueira, após o Ciro Nogueira dar uma entrevista do Barulho pro jornal O Globo, que falou um monte de coisa. Obviamente a gente vai comentar sobre isso, vamos também falar sobre o desembarque de Araque, ou talvez no reembarque. Segundo a Gleisi Hoffmann, ela anda conversando aí com a turma do Ciro Nogueira, gente do PP mesmo, só pra ver, né, o que é que dá pra fazer, o que é que não dá. Talvez alguns estados aí, o PP e o PT, possam estar juntos, de mãos dadas. Mas eu quero começar o vídeo, na verdade, falando de karma, né? Daquela coisa que o que você planta, você colhe. Aí eu quero falar de dois casos rápidos. Um que é do Alexandre Frota, depois do Sérgio Moro. Depois falar do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que ele foi aplaudido. E tem umas coisinhas extras pra gente comentar sobre isso. Quero falar bastante de uma coisa que passou batida. Não sei se bastante, mas uma coisa seríssima. Um grupo aí de pessoas que foi nos Estados Unidos, não é do empresariado, falar aí, né, levar a verdade, segundo eles, desmentir Eduardo Bolsonaro. E aí na segunda parte do vídeo de hoje, que eu tenho certeza que a gente vai chegar lá, vamos falar mais sobre a direita, sobre o centrão, comparações entre o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil. Hoje eu quero falar um pouco do Japão, serão algumas matérias aí muitíssimo curiosas, obviamente trazer para a realidade nacional, mostrar alguns prints sensacional para vocês, de algumas pessoas conhecidas. E tem mais umas besteirinhas aí pra gente comentar, né? Então vamos, que é pra ter de comentar sobre tudo. E vejam só, ele, o homem que ao lado da Joyce Hasselmann levou o material que o Luciano Ayan produziu, primeiro para a CPMI das fake news, mas que depois ele mesmo levou em mãos, como noticiou o Globo na época, e como tá na decisão do Moraes, na primeira busca e apreensão de 27 de maio de 2020, Alexandre Frota perdeu o mandato. Eu vou ficar triste com uma coisa dessa? De jeito nenhum. Acho que, sabe, ele associou João Willis a quem não respeita crianças, vamos colocar assim, né? Uma coisa que, inclusive, o Janones denunciou o Bolsonaro. Mas nada aconteceu com o Janones. Na verdade, não é que denunciou. Janones tentou imputar isso em Bolsonaro e nada aconteceu com o Janones, porque o Janones foi um dos grandes nomes durante a campanha eleitoral de Lula em 2022. Mas está aqui. Esse é o destino de Alexandre Frota, depois de todo o mal que ele fez para o Brasil. Obviamente, isso aqui não paga o que ele fez. O caos que a gente vive hoje, esse caos institucional, não existiria inquérito das fake news para cima da direita se não fosse o Alexandre Frota, se não fosse o material criado por Luciano Ayan. Jamais chegaríamos aonde chegamos. Quem cria a lista com os alvos é o Ayan, que o Frota leva. Tá lá tudo bonitinho. A gente já falou sobre isso diversas vezes. Se quiser com mais detalhes, assista o episódio 1500 do Dossiê Histórico da Direita. Mostra o passo a passo de como é, basicamente, que esses documentos são criados até chegar no gabinete do ministro e a primeira busca e apreensão de 27 de maio de 2020. Aí tá ali. Parabéns aí, né? E em Cotia, que é onde tinha lá a rádio com a Madalene Laxo. Vou mostrar isso aqui rápido. Que essa imagem eu acho rápido. Cotia é uma cidade importante, que é a cidade do Marcel Muscati, o advogado do Frota, que protocola todo esse material que ele leva. Deixa eu ver se eu acho o episódio da época. Acho que é o 182. Deixa eu ver aqui. Não é esse. Deixa eu ver. Acho que é o 91. Deixa eu ver. Eu não vou achar o certinho do que eu quero. Já que eu não vou achar certinho o que eu quero, eu vou só pausar aqui, ó. Pronto, vamos lá. Peguei logo a fonte oficial, que foi na época quem fez esse levantamento, foi o Peruvian Amav, fez uma longa thread explicando todo o processo. Ele, inclusive, coloquei já no início o documento que o Frota protocola, que é o documento 32, assinado pelo Marcel Muscati, que junto a Madalene Laxo e o Alexandre Frota, lá a turma de Cotia, aqui eles estavam aqui junto, aqui na live. Agora tem, se eu não me engano, tá aqui, ó, a rádio, deixa eu ver, Hangout, aqui, ó. Presidente da Rádio Max 87,
Marcel Muscati, que o pessoal era de Cotia. Aqui, ó, Madalene Laxo. Estaremos ao vivo também pela Rádio Max em Cotia, onde todos se encontravam. Luciana Ayan, Madalene Laxo, a tropa da perseguição. Então, grande dia aí para você, Frota. Curta muito aí, né, a sua cassação. Isso ainda é pouco para todo o mal que você fez ao Brasil. Continuando, temos o senhor Sérgio Moro. Supremo forma maioria para manter Moro réu em processo por calúnia a Gilmar Mendes. Aí o marceneiro do Metrópolis diz, pensando muito no fato de que o senador virou réu ao falar que ia comprar um habeas corpus para uma prisão de festa junina. Não tenho o que pensar. Calha a boca, Samuel Pancher. Esse caso aqui, o simples fato do Moro ter um advogado é um absurdo. O simples fato do Moro ter um advogado é absurdo. Esse caso aqui deveria ser proibido o direito à defesa. Porque nada que envolva Moro e o Supremo pode ter o direito de defesa. Moro abriu mão do direito de defesa em 2 de junho de 2020. Enquanto a direita vinha sendo perseguida, 5 dias com ele sendo cobrado pela perseguição que tinha começado, e ele disse: nos Estados Unidos, país que serve de modelo a muitos casos, aí coloca lá os casos, estabeleceram um princípio da supremacia da Constituição e a Suprema Corte como intérprete. Ninguém sério questiona o poder dela de dar a palavra final. Então, Moro, você é um palhaço, você é um panaca, cale sua boca, não se defenda, porque a Suprema Corte sabe o que faz. Cumpra o que você pregou. Esse cara ter sido eleito mostra a falência moral do Brasil. O quão, aquém do que deveria ser é o brasileiro médio, que não faz a mínima ideia do que esse cara fez contra o país. Mas tá aí. Vai começar a segunda-feira logo nervoso. Mas vamos lá, vamos acalmar agora. Perfil de Harvard, a faculdade aí que os esquerdistas adoram. Falando aí de um caso muito estranho, teve um cara que foi preso, brasileiro, que é marido de uma professora de Harvard. Ali, ó, professor visitante de Harvard, rapaz. Foi preso aí, na quarta. Depois de falar que ele pegou uma pistola de chumbinho, né? De pressão. E saiu atirando pra cima, na frente de uma sinagoga. O Paulo Figueiredo tá falando ali, ó. Carlos Portugal Gouveia, comunista caviar e professor da USP. Marido de Mariana Pargendler, professora titular de Harvard, foi preso no dia de ontem. Motivo? Atirar com a arma de pressão lá de fora da sinagoga. Esses são os professores que ensinam seus filhos. Será que vai ter notinha de especialistas da USP contra isso? Ou indignação é seletiva? E esse caso é bacana pra gente descobrir algumas coisas. Primeiro que a gente já sabe como é o naipe da USP. Aí o Bruno Souza comenta, esse senhor, ele também é fundador do Sou da Paz, aquele instituto que trabalha em parceria, ou já trabalhou em vários episódios, com a Ilona Zabó, que é do Instituto Igarapé, sempre de mãos dadas. Se eu não estou enganado, deixa eu olhar aqui de novo uma coisinha, 767, que é o Moro e o Santos Cruz. Se for, dá muita risada. Deixa eu ver aqui. Santos Cruz. Deixa eu ver se eu vejo aqui a Dona Zabó. Eita, acho que eu vi, viu? Eita, rapaz, eu vi. Era o que eu tava pensando. Santos Cruz. É você, garotinho. Deixa eu botar o zoom aqui pra vocês verem. É fã do Sou da Paz, né? Olha cá, olha lá. Olha lá, o general, amigo do Moro. Olha o trairão número 2, esse cara precisa rodar. Quando eu falava que os generais eram um grande número da ONU, me xingavam. Essa ONG Sou da Paz é financiada pelos Soros, querem policiais, né? Enfim. Ele tá falando que tava trazendo aqui a Sou da Paz pra dentro do governo pra dar uma debatida aí sobre segurança pública. Isso aqui é um vídeo. Esse vídeo ainda tá no ar, vocês acham, hein, pra assistir. Aí o Cláudio Dantas dizia, né? Se o Santos Cruz é Soros, o Guedes é o quê? Eu não sei, velho. Aí o engraçado que o próprio antagonista coloca: Santos Cruz recebe a turma do desarmamento. Aí tava ali, ó. Santos Cruz recebeu hoje
A turma do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto Sou da Paz e do Instituto Igarapé. Tá vendo como eu tô mentindo para vocês? Que Igarapé e Sou da Paz juntos são todos patrocinados pelo Open Society do Soros. Então, Cláudio Dantas, tá sabendo aí agora, Santos Cruz é do Soros. Que é a postagem oficial, do perfil oficial da Secretaria de Governo, 14 de fevereiro de 2019. Defendemos a pauta do fortalecimento da gestão pública, tecnologias e treinamento para combater o crime organizado que tem conexões com a corrupção, disse Santos Cruz, durante reunião com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto Sou da Paz e o Instituto Igarapé. Aí eu não vou sair procurando aqui agora, mas em um dos atlas, a gente comentou sobre esse Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eu acho que foi mais ou menos novembro de 2023, não sei se foi naquele episódio do Lama do Tráfico, porque o Estadão trouxe alguém para comentar sobre isso. E aí esse grupo em específico, ele é até diferente do Sou da Paz e do Igarapé, porque esses dois criaram e depois botaram para andar. Já o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, se você vai no site oficial deles, está dizendo assim, ó, esse grupo foi criado com apoio da Open Society da Fundação Ford. Foi graças ao apoio que deram, que tem todo esse conhecimento de como você faz para tirar coisas do papel, conhecimento da burocracia do terceiro setor, né, tudo das ONGs, esse grupo foi criado. Então não é qualquer grupo. Então, esse é o rapaz que foi preso nos Estados Unidos. E aí, Santos Cruz? É a turma do Santos Cruz. A turma do general da ONU. E para fechar, para falar da Globo, esse é o tipo de gente que a Globo entrevista para pautar a sociedade brasileira. Carlos Portugal Gouveia, fundador do Sou da Paz e da Conectas, professor da USP, atirou, né? Enfim, lá nos Estados Unidos. A Globo entrevistou ele, ó. Bancos encararam sanções e aprenderam a lidar, diz Carlinhos sobre o efeito da Magnitsky. A imprensa desinforma, é propaganda. Na maior parte do tempo, os especialistas são escolhidos a dedo. Esses casos são bons, né? Era pra eu ter colocado aqui até na sequência já a questão da Magnitsky. Já colocado a Magnitsky logo. Né? Vamos para trás. Não necessariamente da Magnitsky, mas obviamente também é sobre isso. Essa notícia que o pessoal começou a compartilhar, e até o Paulo Figueiredo compartilhou. E Paulo, você deveria ler com mais atenção e olhar as entrelinhas, porque se vocês estão tentando levar a verdade à frente, e se vocês que estão aí, vocês nos Estados Unidos inclusive, vocês estão vendo que o Trump está indo para cima da turma do Soros, vocês inclusive têm a obrigação de avisar para Trump que a turma do Soros está lá, está batendo na porta para saber quem é quem. E não é qualquer turma do Soros, são os envolvidos no golpe de 2022 contra Bolsonaro. Ativistas brasileiros vão aos Estados Unidos para desmontar a versão de Eduardo Bolsonaro. Quem? A turma das ONGs lideradas que organiza essa missão de salvamento é o Washington Brasil Office. Todas as articulações de brasileiros com os Estados Unidos que ocorreram ali a partir de início de 2022 foram organizadas pelo Washington Brasil Office, que sim, recebe ajuda financeira da Open Society Foundation dos Soros, tem pessoas ligadas ao pessoal nele, tem o Wagner Moura, tem a Daniela Mercury, tem o MST, diversas ONGs, aquela Decotelli que estava no Ministério lá da Marielle, que teve aquele caso lá do jogo do São Paulo, que depois até foi demitida, ela também era do Washington Brasil Office, tá lá no site dela, tá lá os membros. Corre lá no episódio 999 que tu vê até a foto da Decotelli. Essa é a turma que tá indo lá e que obviamente vai receber apoio da Globo. Aí você lembra o que a gente comentou no vídeo ontem sobre como a Faria Lima é um pilar de sustentação do Supremo, que falava, olha, eles usam os jornais deles para criar um consenso, valor econômico. É o principal veículo do Grupo Globo para falar com o mercado financeiro. Tá entendendo? Como é que você vai criando consenso? Aí também falando de Magnitsky, me perdoa, eu não consigo achar que isso daqui tem outra razão de ser. Como frisa a Folha de São Paulo, já no primeiro subtítulo, pela primeira vez na história, o grupo brasileiro Esfera faz o evento no Brasil.
Mas você fala, e é brasileiro? Sim, mas era aqueles eventos sensacionais que aconteciam em Nova York, Madrid, grandes cidades. Parece que agora que alguns ministros perderam os seus vistos para os Estados Unidos, a Magnitsky está no ar, o Fora Esfera, né, resolveu fazer em Belém. E vai ter um painel só sobre agências reguladoras, que eles adoram, né? Os burocratas não eleitos que mandam e desmandam no Brasil em setores que atrapalham a vida do povão. Mas tá ali, né? Vai discutir sobre a ANA, a ANAC, a NTT, a ANTAC, a ANEL. É para criar problema. O importante é criar confusão e criar problema. Aí, continuando, Lulinha foi pro show da Maria Bethânia, da turma do Dendê, irmãzinha de Caetano Veloso, foi aplaudido, gritos, sem anistia. Aí o Anderson destaca o que devia ser óbvio, mas não é tão óbvio assim. Ou talvez seja óbvio e as pessoas façam questão de desinformar. Só anda em bolha fake. Pega pelo menos um voo comercial. Libertem Bolsonaro, o verdadeiro presidente do povo. E por que eu tô falando que parece que não é tão óbvio assim, né? Ou é óbvio alguém tá desinformando? Vem ali o Vitor Garcia. Fala pro Lula sair na rua e ver como o povo vai tratar ele. O Lula na rua. Aqui parece a rua pra vocês? Aí o Rafa Glau responde. O maluco realmente comparou o show de Maria Bethânia com andar na rua. Aí você vai ler a bio do grande Vitor, mercado financeiro, especialista em order flow, campeão brasileiro de poker e liberal. Ele é liberal, meu. Olha, acelera! A Faria Lima é um dos pilares de sustentação do sistema. Inclusive, é um dos grandes, não pilares de sustentação, é o sistema mesmo, né? A nata do sistema tá aqui. Ou dá um jeito na Faria Lima, ou ele não vai sair do lugar. Eu não tô falando disso à toa, lá na frente vai fazer mais sentido. Aí vamos lá. A turminha da Faria Lima, representada aí, que tem o seu braço na política, que é o Centrão, já está com um novo plano. Ele sempre tem um plano, obviamente, para lhe atrapalhar, né? Impedir que a sua vontade se torne verdade. Você, bolsonarista, gosta do Jair, acha que se não for o Jair tem que ser o Eduardo, o Centrão não aceita de jeito nenhum. Aí agora, vieram com a solução Flávio Bolsonaro. Tá ali como Gustavo Maia, mas hoje alguns de vocês já devem estar ligados que Gustavo Maia é um dos que trabalham na coluna do Lauro Jardim, porta-voz do mercado financeiro. A solução Flávio Bolsonaro para travar candidatura de Eduardo ao Planalto. Como Eduardo já avisou que só desistiria de concorrer ao Planalto em favor de um de seus irmãos, a solução de lançar Flávio na disputa presidencial como vice de Tarcísio passou a ser vista por integrantes do PL como a única que poderia dar uma trava nos planos do 03 e pacificar o grupo. Integrante do PL, né? Valdemar e Duda Lima. Talvez seja até o Ciro Nogueira, né? Que tentou tirar do colo dele e jogou, não, bota aí que tá na conta do Valdemar. A gente vai ver essa matéria, o que é que ela diz. Mas já tá ali, ó. Linda manchete. Centrão pula fora do barco se Eduardo insistir com candidatura à presidência. Pô, mas eu achei que o Centrão era sem direita, né? Não foi isso que o Ciro Nogueira nos falou? Mas já vai pular do barco. O Centrão tá desesperado buscando uma solução que tenha os votos do Bolsonaro, mas preferencialmente sem um sobrenome Bolsonaro. Aí qual é a nova chantagem, né? Dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro ter feito uma série de declarações sobre os rumos da política brasileira. Somente nos últimos dias, gente. Nossa, fez a campanha, né, contra um projeto alternativo à anistia. Olha como ele é safado. Ai, como Eduardo é safado. Falou mal da dosimetria. Chamou Moraes de tiranete de beira de estrada. Nossa senhora, Eduardo. Voltou a dizer que se Bolsonaro não for candidato, ele assumirá a função. As posições são percebidas com irritação pelos principais partidos de centro. Nossa, ficou nervoso. Mas, Eduardo, como é que fala isso, né? Que já dando Bolsonaro como fora do jogo em 26, trabalham para fortalecer uma candidatura no campo da direita. Importantes caciques partidários ironizam uma campanha virtual que poderia ser feita pelo deputado autoexilado e duvidam que ele, já indiciado pela PF por coação da justiça, conseguiria um registro de candidatura por meio de uma procuração. Não vai.
Aspas. Uma coisa que tem que ficar bem clara, ou ameaça, é que se a família não aceitar o Tarcísio, que é o candidato para ganhar a eleição, ninguém vai num projeto para perder só para manter o espólio de Bolsonaro. Afirma um bem posicionado político. Ele acrescenta que não vê a curto prazo o nome da família tornando-se viável. E mais uma vez, né, você vê, olha o empenho do Centrão pelo Tarcísio. Imagina se o Centrão trabalhasse pelo Jair como eles trabalham pelo Tarcísio. Se o Centrão trabalhasse pelo Jair como eles trabalham pelo Tarcísio, o Jair não estava solto, não. Já não estava solto, já não estava inelegível, sabe? Se não estava elegível. Bolsonaro, se o Centrão trabalhasse, né, por ele como trabalha pelo Tarcísio, já hoje, no dia 6 de outubro, possivelmente, a gente estaria vendo aí as últimas preparações para a volta de uma monarquia absolutista. Porque esse amor maluco que tem aqui pelo Tarcísio, meu Deus do céu, o poder das ruas era um plebiscito aí para instaurar uma monarquia absolutista no Brasil e declarar, né, Bolsonaro, né, primeiro. Aí enviar a sucessão agora. Talvez aí o Ciro Nogueira, para gostar mais do que a candidatura do Tarcísio, ou do André Esteves. Caciques partidários afirmam que a parceria com Bolsonaro tem um teto e que ninguém vai mergulhar num projeto político só por vaidade. Não, a parceria tem um teto. O teto é o chão. É o chão, porque não sai do lugar. Não sai. O teto é o chão, só quer os votos, sem entregar nada. Nesse cenário, se houver insistência de uma candidatura de Eduardo, o que confirmaria Tarcísio fora do pleito, o Centrão ameaça pular de barco e abraçar de vez a campanha de Ratinho Júnior. Fugindo do fogo cruzado, Ratinho Júnior tem acelerado seus encontros com representantes da Faria Lima para acelerar. Articula a contratação de um marqueteiro para a campanha e defende o fim da polarização. Ave Maria, que homem! Só vai ficando melhor, né? Cada candidato do Centrão é melhor que o outro. Aí Ciro Nogueira deu entrevista. Foi a do dia, ontem de manhã cedo. Eurobriga. Aí, né? Teve até briga no Centrão. Encaiado. Temos que unir o centro. É momento de união. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Entrevista. Bolsonaro já escolheu um nome e só há duas alternativas. Tarcísio ou Ratinho, né? Alternativas viáveis. Diz o Ciro Nogueira. Ciro afirma em entrevista ao Globo que definição de quem vai representar a direita em 26 para concorrer à presidência pela oposição deve ser anunciada em janeiro e que Tarcísio não teria como recusar abrir mão de disputar a reeleição se for convocado pelo padrinho político para tentar o Planalto. Aí vamos dar uma olhada, né? Bolsonaro está demorando a decidir quem será o candidato. Aí ele diz que eu acredito que ele já decidiu. Defendo que comunique isso em dezembro para ser anunciado em janeiro. Quem vai ser, só ele sabe. Eu imagino, mas quem tem legitimidade e autoridade para dizer é ele ou o Flávio, um dos filhos, ou até a Michele, que tem contato direto com ele. É o Tarcísio? E o Ciro Nogueira responde, se fosse hoje, vejo dois candidatos viáveis, Tarcísio e Ratinho Júnior. Só eles têm viabilidade. Você já tem falado com o Tarcísio? Ele está incomodado com essa divisão na direita? Oh, coitadinho do Tarcísio. Não está incomodado. Ele tem trabalhado para unificar. Fazendo o que, Tarcísio? Conta aí pra gente. O que ele tá fazendo aí pra unificar a direita? Como é? Eu tô querendo saber, viu? Tenho falado sistematicamente com ele, né? É bom saber disso. Tarcísio e Ciro Nogueira estão sempre em contato pelo bem do país. E como o Tarcísio vê a atuação de Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que se diz pré-candidato à presidência? Acho que ele tem respeito pelo Eduardo e por todos. Eu mesmo disse ao Eduardo, está na hora de focarmos em defender seu pai e enfrentar o verdadeiro adversário, que é o Lula. Não é o Lula o verdadeiro adversário. O Lula é só a marionete. O senhor segue atuando para serviço de Tarcísio? A quem prefiro é a senadora Tereza Cristina. Nunca atuei para serviço, nem vou ler o resto. Então você vê, Ciro Nogueira não é homem para assumir que está trabalhando para serviço, e todo mundo sabe disso. O senhor disse que está faltando bom senso para a direita evitar uma derrota em 26. Ao se dizer candidato Eduardo atrapalha, aí ele vem, não.
Acho que é legítimo ele colocar o seu nome como qualquer cidadão brasileiro, uma pessoa tão representativa como ele, já que o pai dele está inelegível, tem toda a legitimidade. Agora, até viabilizar isso tem um caminho bem longo. Nós precisamos de um candidato que unifique a direita e o centro, alguém que possa fazer campanha aqui no país, preparar um plano de governo, percorrer o Brasil. Infelizmente, Eduardo não cumpre esses pré-requisitos porque ele está nos Estados Unidos. É, que desculpinha, viu? Na mesma mensagem, o senhor fala da união da direita, centro-direita e seu extremo. Quem do seu grupo político o senhor considera de extrema-direita? Jair Bolsonaro? Sabe que é o extrema-direita? É o bolsonarista. Somos nós. Acho que é muito representada pelo próprio Eduardo. Dudu, só tem tu, cara. Só tem tu. Porque você vê, ó. O Dudu é extrema. Pro Ciro Nogueira, Bolsonaro está mais pra direita. E o Tarcísio é centro-direita. Então, tu vê, né? Tu vê que tem até já quase esquerda já, né? A depender, chuta com as duas. Ambidestro. Não dá, velho. Simplesmente não dá. A entrevista é longa, até fala de outros assuntos, fala do PP, fala do desembarque, né? Muito, entre aspas. Fala de um monte de coisa. Mas do principal não falou. Como frisa aqui o Renato dizendo, ó. A entrevista de Ciro Nogueira é um retrato da velha política tentando se reinventar. O centrão fantasiado de adulto na sala, vendendo submissão como maturidade. Ciro posa de racional, elogia o sistema, cita o Lula com carinho e fala em bom senso. Tudo menos a prisão ilegal de Bolsonaro e anistia. Ele falou de tudo na entrevista, menos da prisão ilegal de Bolsonaro ou da anistia. Quer ser o fiador da direita domesticada, aquela que agrade a Faria Lima, obedeça ao sistema e reconheça em André Esteves o seu primeiro-ministro informal. A direita que aprendeu a calar quando o sistema dá o tom. O Globo, como sempre, cumpre o seu papel de transformar submissão em estratégia e covardia em virtude. Aí o Naban, que é um representante do agro, um cara de direita, resolveu falar aí sobre o seu Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é oportunista, não tem a procuração do Bolsonaro. Eu não vi até agora nenhuma procuração que Bolsonaro passou para Ciro Nogueira para ele falar que quem pode ser o candidato da direita, o vice. Todo mundo sabe que ele quer ser o vice. Ontem era o Tarcísio. Hoje já é Tarcísio e o Ratinho. Ah, mas pode ser quem? O Lula? Porque o Ciro Nogueira muda de opinião o tempo todo. Naban afirma que a partir de hoje vai usar a influência dele para que o agro esteja atento e não caia nessa onda de ficar trabalhando para eleger falso oportunista. Aspas, eu me sinto muito constrangido. Confesso que me sinto mal vendo um cara sem essa qualificação se colocar em uma situação como essa, em que Bolsonaro está preso, incomunicável, acuado e ainda não definiu quem vai ser o candidato dele. Quem não vai ser também, né? A minha qualificação para ele, né, Ciro Nogueira, é de oportunista político sem muita credibilidade. E agora, se intitulante sem direita. Para mim, que tem um histórico de vida e sempre defini esses princípios que chamam de direita, esse cara não representa centro-direita coisa alguma. Como presidente da UDR Nacional, a instituição que representa pecuaristas, Naban ajudou a pavimentar o apoio do agro a Bolsonaro. Durante o governo, foi secretário de Assuntos Fundiários. Segundo ele, Bolsonaro ainda é o candidato do agro raiz. Aspas. Um amigo chegou a me ligar e falou: se esses oportunistas começarem a querer fazer graça, daqui a pouco eu vou apoiar o Lula. É de esquerda e assume que tem um lado. Né? Pelo menos deixa claro. Não fica aí se fazendo. É o que o Centrão tá causando. Gente na direita falando que vai anular voto, que eu não acho que é uma boa ideia. E gente na direita falando que vai apoiar o Lula. De raiva que tá tomando o Centrão. Só que o Naban não foi o único a gritar. O que foi um dos ápices do dia de ontem, né? A divisão do Centrão. O Centrão rachado, eu fico muito triste. E aqui o que eu digo pra vocês, ó. Quando um governador democrático abre a boca, é notícia. Eu queria muito que o Caiado não só abrisse a boca pra falar do Ciro Nogueira, mas falasse da prisão ilegal do Bolsonaro. O senhor Caiado, o senhor Zema, o Cadeirudo e o Ratinho Júnior. Fala, Tarcísio! Caraca, bicho! Que bicho covarde, velho!
Fala pra ver se Bolsonaro é solto. Tá todo mundo esperando. Eu não sei o que tá esperando. Pelo menos virar notícia, pô. Botar o assunto aí na roda. Você também, Caiado. Caiado rege Ciro Nogueira, chama senador de inexpressivo e expõe racha em federação. Caiado diz que postura de Ciro Nogueira é vergonhosa e se coloca como porta-voz de Bolsonaro. Só não fala da anistia. Só não fala da legalidade da prisão de Bolsonaro. Aí tá ali, ó. Esse é o texto do Caiado. Colocou 6 pontos para bater no Ciro Nogueira. Bateu até bem. Sobre a anistia, sobre a entrevista do senador Ciro Nogueira ao Globo, quero dizer o seguinte. Primeiro, a ansiedade de Ciro em se colocar como candidato a vice do Tarcísio é vergonhosa. É algo tão gritante que ele já se coloca como porta-voz do Bolsonaro, o que ele não é. Se Bolsonaro quiser escolher um porta-voz, certamente será um de seus filhos ou sua esposa Michele, não Ciro Nogueira, senador de inexpressiva presença nacional que um dia já jurou amor eterno ao Lula. 2. Fica visível que Ciro tenta decidir por Bolsonaro quais deveriam ser os candidatos a presidente, colocando Tarcísio como preferido e Ratinho Júnior como reserva. 3. De pronto, Ciro já veta pelo menos 3 pré-candidaturas, as de Romeu Zema, Eduardo Bolsonaro e a minha, prestando um enorme desserviço à direita. Não falo por Zema ou Eduardo, mas quanto à minha pré-candidatura, devo dizer que não dependo de aval de Ciro Nogueira. Mas ele é o chefe da tua federação, viu? Ele vai te expulsar do partido, te digo nada. Quanto à decisão de Bolsonaro, a respeitarei qualquer que seja ela. E vale observar que todos nós, que fomos vetados por Ciro, apoiamos Bolsonaro desde a sua primeira eleição, diferente do senador, que teve uma posição ácida em relação ao ex-presidente. 5. Antônio Carlos Magalhães nos ensinava que, para ter voz nacional, é preciso ser respeitado em seu estado. Lembra ao Ciro que tem 88% de aprovação em Goiás nos últimos 3 anos, a maior entre todos os governadores. As mesmas pesquisas mostram que Ciro Nogueira não tem força sequer para se reeleger senador no seu estado, o nosso querido Piauí. Por fim, sugiro ao já quase ex-senador, gostei dessa convocação, que tenha mais moderação e mais respeito com os demais nomes que democraticamente colocam suas pré-candidaturas à avaliação popular. Ciro Nogueira não tem estatura política para julgar as pré-candidaturas a presidente, incluindo a minha, e certamente não será por ele que passará a decisão de construir a melhor estratégia para derrotar o PT, partido que um dia já foi tão querido pelo mesmo Ciro, e implementar um novo projeto para o Brasil e os brasileiros. Mandou bem, né? Aí o Ciro respondeu. E que também é notícia. Ciro Nogueira ironiza crítica de Caiado sobre se portar como porta-voz de Bolsonaro. Deve estar com tempo livre. Pois é, né, Ciro? No domingo, você tá com tempo livre para dar entrevista, o cara não vai ter tempo para fazer um tweet no domingo? Ah, Ciro. E vem com essa mesma ladinha de sempre que o adversário é o Lula. E a postagem do governador Caiado sobre minha entrevista me chamou a atenção a enormidade do tamanho. 6 itens. Tamanho. 6 itens. 6 itens. Tamanho. Deve estar com tempo livre, eu não. Sobretudo para polêmicas vazias. Vocês lembram também do textão que Ciro Nogueira escreveu para rebater o Paulo Figueiredo? Mais de um texto, inclusive. E os outros que estão com tempo livre. Nosso adversário é Lula. Caiado pode falar qualquer coisa. Você está certo, satisfeito? Aí calma também com o Caiado, viu? E por isso que eu falo. Eu queria ver o Caiado falar da anistia. Até porque tudo indica que ele é muito amigo do Paulinho da Força. O plano B de Caiado, se o Centrão apoia Tarcísio. Caiado quer porque quer concorrer à presidência. E ele vai, eu falei isso pra vocês. Caiado já foi deputado, já foi senador, tá sendo governador, tá com 75 anos de idade, ou é 70. Ele já fez tudo que tinha pra fazer, já tem dinheiro demais. Tu acha que um cara desse, no ponto que tá na vida, vai... Ah, eu só quero ser governador de novo? Ele vai. Ele vai pra tudo ou nada. Pelo menos falar, eu tentei uma vez. Uma vez não, que ele tentou, acho que 89. Mas enfim, Caiado quer porque quer concorrer à presidência. A uma das eleições, ele está irredutível. Vai manter sua candidatura lançada há 6 meses, mesmo sem o apoio do Centrão. Caiado segue em pré-campanha pela União Brasil, apesar de Rueda não esconder que quer ver o governador de São Paulo no Planalto. Mas já tem um plano B. Conversou recentemente com Solidariedade de Paulinho da Força. O partido deixou as portas abertas ao goiano, que não descarta a mudança.
Caiado e Paulinho da Força. Juntos. No solidariedade. Tu tá. Fala da anistia aí, Caiado. Fala do Paulinho da Força aí com o termo e o Aécio, Caiado. Fala, Caiado. Aí corta pra Federação do Caiado, chefiada pelo Ciro Nogueira e pelo Rueda. Segundo Caio Junqueira, governo Lula negocia trégua com União Brasil e o PP e tenta manter ministros. Segundo fontes, o principal argumento utilizado pelos governistas é o de que Lula deve vencer as eleições de 26 e que é possível abrir negociações de palanques estaduais para apaziguar a relação. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse à CNN, ou seja, ela confirma ter conversado sobre o assunto com o Rueda. Aspas. Foi uma conversa na política, sobre governo e base aliada. O presidente Lula gostaria que os dois ficassem? Vamos ver o que dizem os partidos. A composição do governo objetiva governabilidade. E se pudermos nos entender eleitoralmente, ainda que em alguns estados, seria bom demais. Além dela, o próprio Lula tratou do assunto com o líder do PP, do Ciro Nogueira, o deputado Luizinho, do PP do Rio. Grande Ciro Nogueira. Essa é a oposição, mas o Ciro Nogueira te disse que o adversário é o Lula. É mesmo, Ciro? Isso aqui não é postura de oposição, Ciro. Isso daqui não é postura de quem quer derrotar o PT. Tá conversando demais. Tá conversando demais com o PT, cara. Cadê o Fufuca? Cadê o Fufuquinha? Que dia ele vai embora? Porque hoje ele tá com o Lula, né? Aí vem o Estadão. Centrão caminha para as eleições com dissidências regionais cobiçadas por Lula e pelo bolsonarismo. Um pé em cada canoa. Há cerca de um ano das eleições de 26, os principais partidos de centro e centro-direita caminham para liberar os seus diretórios regionais a fim de apoiar candidatos conforme a conveniência em cada estado. Mas Ciro Nogueira, o objetivo não era derrotar o Lula, Ciro. Mas Ciro, tu me disse, tu prometeu, Ciro, tu mentiu, foi. Ah, Ciro Nogueira. Para as eleições do ano que vem, que vão ocorrer daqui a aproximadamente um ano, os partidos ainda monitoram os movimentos de todas as peças para definir suas jogadas. O maior elemento de dúvida até aqui envolve a estratégia de Bolsonaro e seus aliados. Inelegível para o próximo pleito, Bolsonaro vem insistindo em sua candidatura, ainda que nos bastidores esteja discutindo alternativas com seus aliados. O principal nome cotado na direita é o Cadeirudo. Apesar de contar com a simpatia de Bolsonaro, Cadeirudo indicou aliados que não pretendem trocar uma eleição que considera certa em São Paulo por uma arriscada em nível nacional. E olha só, ele também teria dificuldades em seu partido. O partido dele, o republicano do Silvinho. Silvinho que é ministro do Lula. O Estadão apurou que diretórios do Nordeste do Republicanos, que são próximos ao PT, devem pedir à cúpula do partido para que possam apoiar Lula, mesmo que a sigla esteja com Tarcísio no ano que vem. Temos que unir a direita, gente. É um medo de união. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Um cenário parecido é registrado em outras siglas, como PSD do Kassab, MDB do Baleia Rossi, do Temer. Mesmo as duas tendo mais lideranças próximas ao governo, ainda há dificuldade em se formar uma maioria para apoiar Lula formalmente nas eleições do ano que vem. O governo não nutre esperanças em relação ao PSD, mas ainda tem expectativa de conseguir o apoio do MDB até o ano que vem. Contam com a força do governador do Pará, o Helder Barbalho, que ele terá, para tirar o partido da zona neutra. Vários outros estados, porém, já caminham em direção a alianças com a direita e com o centro, distantes do PT. Isso dificulta a construção de um apoio nacional petista. Mas vários estados, com certeza, estarão com Lula. Só não sabe se vai ser uma união total. No caso do Kassab, veja só, integrantes da ala governista já comunicaram à cúpula, ou seja, ao Kassab. Kassabinho, nós vamos apoiar o Lula, mesmo que você esteja com o Tarcísio no ano que vem, Kassabinho.
A única forma da gente não apoiar o Lula é se o Ratinho Júnior for o candidato, né? Porque pega mal, né? Mas vamos ver também, né? Às vezes pega mal, mas daquele jeito, né? A gente vai lá e, sem ninguém ver, a gente vai lá e apoia o Lula, do mesmo jeito. Todos esses partidos são antipetistas. Todos são antipetistas. Até a página 2. E é o que eu falo pra vocês, gente. O antipetismo talvez seja pior do que o petismo. Assim, pior depende, né? Pro país, o petismo causa um mal miserável. E o antipetismo também, porque isso aqui são antipetistas. E quando você analisa o antipetismo na lógica eleitoral, na lógica do debate público, nesse confronto de narrativas, quando você resolve aceitar qualquer pessoa ao seu lado só porque ela é antipetista, você acaba por abrir espaço para todo esse tipo de oportunistas. O antipetismo é o escudo deles, que quando eles começam a ser criticados, eles levantam o escudo do antipetismo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Olha, o nosso adversário principal é o Lula, não sou eu, para de me atacar, vamos nos unir. O antipetismo não ajuda em nada. Por que os republicanos não querem desembarcar do governo Lula? A gente respondeu, né? Porque tem cargo. E o PP, do Ciro Nogueira, sob pressão do PP, para deixar a ministra do esporte, fufuca, repete Sabino e viaja com Lula. E aí, bicho, vai ou não vai sair do governo? E aí, Ciro Nogueira, vai ou não vai? Isso, e olha só, o fufuca é pouco. Eu quero que o Lira entregue a presidência da Caixa, porque foi ele que indicou. Tem que entregar. Fufuca é pouco. E falando da turma antipetista, mais à direita, eu vejo uma manchete dessa, né? Eu fico, ó, já me dá logo agonia. De olho em vaga no Senado, Portinho também quer visitar Bolsonaro. É dessa forma que a turma gosta de Bolsonaro, sabe? Quando Bolsonaro é útil. Quando dá pra extrair alguma coisa de Bolsonaro. Oh, dá pra conseguir votos, né? Ah, então vou colar com Bolsonaro. Bolsonaro, vou lá. Vou lá, né? Falar que gosto dele. Porque a eleição no ano que vem tá chegando, né? Quem sabe eu posso ser útil. Quem sabe ele não olha pra mim com mais carinho. O Portinho até tá mais endireitado, tá mais à direita, mas, sabe, pensar que a motivação de visitar Bolsonaro não é pra ver como ele tá, pra pensar algo melhor, botar o país pra andar, mas já pensando na própria candidatura, é de uma mesquinhez sem igual. Isso me incomoda. E deve ser porque eu não sou político, né? E eu não vou ser. Então nem tenho esse problema. Se eu fosse pra ver Bolsonaro, é pra ver, nem pra entrevista. Eu lá quero fazer entrevista com o Bolsonaro. Sei lá, saber como é que tá. Começar algumas coisas que não dá pra falar em frente às câmeras, né? Tu conhece o cara, tu já vai ficar pouco tempo com ele. Tivesse a oportunidade de eu querer gravar. Não, óbvio que não. Eu querer fofocar, né? Ouvir uns bastidores que não dá pra falar ao vivo. Ai, mas vamos lá. Vamos lá. Depois de falar do Centrão, vamos continuar falando do Centrão, mas vamos falar de outras coisas também, né? E fazer algumas comparações. Brasil, Estados Unidos, Japão, Europa. Financial Times, porta-voz do mercado financeiro internacional, publica: medo enorme. Ameaça de Trump contra Soros assustam organizações sem fins lucrativos dos Estados Unidos. Por quê? Porque vai cortar a mamata, né? Vai acabar o dinheiro. Grupos da sociedade civil financiados pelos Soros, pela Fundação de Caridade, se sentem vulneráveis aos ataques do governo. Pra cima deles, Donald. Quem propôs algo similar no Brasil? O deputado Felipe Barros, a lei contra as ONGs. Que é a lei para a soberania nacional, né? Posso ser mais bonito. Tem que andar, pô. Não tem como você ter uma democracia com Soros atrapalhando, enfiando dinheiro por lá. Aí o Arthur fala assim, ó, imagine se bloqueassem essa organização no Brasil. O choro da turma da Transparência Internacional e dos penduricalhos que eles financiam. Ia ser um chororô sem igual. O povo é pra rua. O povo é pra rua. Aí eu pergunto pra vocês, será que algum governador democrático não é que teria coragem de fazer o que o Trump tá fazendo, não? Será que um governador democrático teria coragem de se posicionar sobre esse tema? É responder uma pergunta sem sabonetar
Ele pode falar que ele acha o Trump errado, mas falar, sem sabonetar. Falar, não, eu acho que o Trump tá errado, ou não, acho que o Trump tá certo. Só falar. Se posicionar sem sabonetar. Porque botar pra andar não bota. Nenhum. Mas de jeito nenhum. Louco pra isso daqui, só o Jair e o Eduardo. Pra botar pra cima a turma dos Soros, só o Jair ou o Eduardo. Aí eu tô passando no Twitter. Eu não costumo ler a coluna internacional do Estadão, porque eu acho a maior parte do tempo uma perda de tempo. Mas, vez ou outra, esse Oliver Stuck escreve umas coisas curiosas. Ele fala sobre o golpe de 2022 contra Bolsonaro. Foi da CIA, Departamento de Estado, Departamento de Defesa. E aí ontem ele escreve esse lindo texto, né? O trumpismo se consolida na política japonesa. Eita, lá vai. A ascensão de Sanai Takahashi é reflexo da crise global do conservadorismo moderado. É curioso isso aqui. Esse nome é bom, a gente tem que falar dele. A Tsui colocou, né? O Estadão não decepciona. Ela colocou o trecho da entrevista, mas como não tá grifado bonitinho, fui lá eu grifar. Tá ali. Sanai Takahashi venceu disputa no Partido Liberal Democrata e, salvo manobra improvável no parlamento, será a primeira mulher a chefiar o governo japonês. Aí, na sua cabeça, de um brasileiro que que já entende um pouco de política, sabendo que é mulher, você fala, olha, isso aqui deveria ser algo bom, né? Deveria ser algo que toda a imprensa nacional, que adora enfiar agenda woke, né, e celebrar esse tipo de coisa, fala, não, aí, ó, a representação feminina e tudo mais. Mas não, dessa vez não. Está criticando. Dessa vez não é bom. Não é como a Dilma. Não é uma presidenta. Sua vitória marca a consolidação de uma nova gramática política no Japão. Que é o quê? Menos arranjos de centro. Ou seja, sem espaço para Ciro Nogueira. Mais afirmação nacionalista. Mais confronto cultural. Eita! Aqui o Tarcísio já tomou meu prazol, né? Já deu até azia. Aquele almoço do domingo já bateu mal. Já caiu assim, né? Falou em confronto. O homem tropeça. Não fale de confronto com cadeirudo. Em outras palavras, uma versão japonesa do trumpismo. Entendido como nacionalismo combativo. Postura anti-imigração ultraconservadora e desejo de minimizar aspectos negativos da história nacional na memória pública e política fiscal e monetária expansionista. Essa aqui, laranja, eu quero falar já já. Está em ascensão na quarta maior economia do mundo. Deixa eu só falar esse final, porque eu quero voltar para a questão da história também. Seu estilo é mais um sinal de que o conservadorismo moderado... Aí vocês perguntam, o que seria isso, né? O chamado Country Club Conservatism, marcado pela postura pró-mercado, conservador nos costumes, liberal na economia, aquele papo furado, né? Aluno moderado, institucionalista, valorização de etiqueta política, negociação bipartidária, atualmente tem pouco apelo eleitoral ao redor do mundo. E na boa, viu? Eu fico até sem jeito pra ser arrogante. Ah, boa, velho. Tem quanto tempo eu tô falando disso? Não dá pra ficar batendo continência pra Faria Lima. Tem quanto tempo, gente, tô falando? Temos que parar, sabe, de olhar pra questão econômica com dogma. Temos que parar, temos que parar. Bicho, eu já fiz dossiê histórico sobre o Banco Central, a origem dessa história do Banco Central Independente. A gente resolveu na questão do Plano Real, inclusive as críticas da época de algumas coisas que seriam feitas. Pegando, inclusive, alguns levantamentos que estavam no Arquivo Nacional, né? Setor lá de inteligência. Fizemos um dossiê sobre de onde vem a história do PIB. De onde vem esse indicador? Que não quantifica se a vida do povo está melhorando. Às vezes o PIB aumentou porque quem é muito rico foi extremamente mais rico, mas o pobre está mais pobre. Vocês estão vivenciando um empobrecimento. Enfim, martelando um monte de coisa, questionando essa visão dogmática sobre tripé macroeconômica, taxa de juros elevadíssimas, sabe? Tudo que vai sendo colocado na mesa. Quanto tempo? E eu sou louco. Eu sou o cara que o Constantino chama de comunista e é atacado, que os liberais do Twitter ficam malucos. Eu sou o comunista de direita. Eu e o Bolsonaro, né, Jair? Eu tô falando sério, que tem umas postagens sobre isso. Falam que o Bolsonaro é um comunista, né, de direita. Quanto tempo, gente, tô comentando com isso pra vocês?
Aí vem o Trump, com medidas protecionistas. Agora no Japão. Aí você pega a FD na Alemanha. Você pega a direita da Meloni na Itália. Você pega o Viktor Orbán. Quem melhor se posicionou, a vanguarda de todo esse movimento é o Orbán, que também fez um dossiê histórico, que eu acabei me dando, que o pessoal fala muito do Orbán, mas a gente fica, o Orbán direita, mas o que é que ele pensa? E aí, quando foi que foi isso? Não sei se foi na época que teve aquela história lá da Embaixada da Hungria, mas eu lembro que a gente, em algum Atlas, a gente fez uma análise longuíssima de um discurso que fala, que, assim, que era tido como um discurso épico, porque eu começava a ler e via um monte de gente falando desse discurso de 2014, o discurso de 2014, o discurso de 2014. E quando você pega esse discurso do Orbán de 2014, eu vou até voltar nele, porque acho que vai fazer muito mais sentido para mim agora. O Orbán começa a falar sobre diversas coisas, ele começa a pontuar nessa relação sociedade e economia, que a economia deve servir à sociedade, não o contrário, né? Servir a rentista, bilionário e tudo mais, aquele olhar puramente técnico, não é assim que as coisas funcionam, tem muito política no meio. Ele fala sobre um reencontro com a história nacional, e aí eu quero voltar, porque, segundo a Folha de São Paulo, influenciado por mim e o Aldo Rebelo, mas por mim, Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo. Lembra disso? O que Eduardo Bolsonaro tá falando naquele vídeo? Qual o ponto central? Qual o ponto central do discurso de Eduardo Bolsonaro? Um reencontro com a história nacional, com a identidade nacional. Eduardo diz com todas as letras: não podemos olhar para a nossa história e só ver o lado ruim, porque tiveram coisas boas e a gente tem que resgatar isso, porque se deu certo uma vez, tem muito mais chance de dar certo de novo, porque deu certo já na configuração de Brasil e na configuração desse Brasil golpista que temos aí. Esse grupo golpista que está desde, né, do golpe. Eles estavam antes do golpe, na verdade, que eles deram o golpe da República de 1889. Eduardo Bolsonaro, você está na vanguarda. Por isso que você tem tanto apoio, Eduardo, na direita brasileira. Quanto tempo também eu tô batendo a tecla do nacionalismo, né? Rapaz, não é querendo ser arrogante não, viu? Mas sendo... Sou bom nisso, viu? Sou bom nisso, viu? Ai, eu fico me achando às vezes, né? Pensando comigo mesmo. Mas no final do dia, eu entendo o tamanho da minha insignificância, de verdade. E eu falo isso sério. Porque quando eu olho o tamanho da Globo, quantas pessoas a Globo fala, pra mim isso é o padrão, cara. Quantas pessoas a Globo consegue alcançar? Quantas pessoas? Obviamente eu falo com muito mais gente que um dia esperava na minha vida, mas a ponto assim de, cara, conseguir mudar mesmo a mente do brasileiro médio, isso é muito difícil. Muito difícil. Enfim, voltando aqui pro texto. Assim como nos Estados Unidos, o espaço de figuras como John McCain e Mitt Romney encolheu, e no Reino Unido e na França, os conservadores tradicionais perderam tração. Vai lá também olhar. A gente falou muito sobre a França, sobre o Thierry Baudet da Holanda. A gente falou... Começa com um B, acho o nome do cara. Que é o garoto lá da... Ave Maria, velho. Como é o nome da mulher? Nossa, me deu um branco agora na cabeça e eu sou bom de memória. Le Pen. Bardella. Pronto, lembrei. O Bardella, a gente falou isso daí, falamos sobre o que eles estão defendendo para ir lá. Também fizemos dossiê sobre até Portugal, o partido chega, olhando lá a agenda prioritária deles, que tem isso no site oficial do partido. Na época até deixei sugestão, já pensou se o PL fizesse isso, uma agenda, os principais pontos que a gente deveria abraçar e defender. Enfim, no Japão, Takahashi venceu prometendo a guinada à direita. É quando a estratégia econômica populista de Trump, ela já atacou o Banco Central por elevar a taxa de juros, chegou a chamar suas decisões de estúpidas. Vou dar a carteirinha da tropa para ela. Ela é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, rejeita bandeiras simbólicas de igualdade de gênero, como permitir que casais mantenham sobrenomes distintos. Veja como a mulher é braba mesmo, viu? A primeira mulher a alcançar o topo do poder não será, o que tudo indica, a líder da agenda feminista. A nova direita japonesa prospera num caldo conhecido. Frustração com renda real comprimida, custo de vida crescente e fadiga com as elites políticas. É ou não é o caminho? É ou não é o caminho a ser, sabe?
olhar, traçar, colocar no horizonte. Final de semana a gente comentou sobre o Olavo. 1997, eu fui atrás da data. Em 1997, o miserável do Olavo de Carvalho, ou seja, 32 anos atrás. 32 anos atrás, o miserável do Olavo de Carvalho falou que tinha que ter uma internacional nacionalista, que eles tinham sugerido pro Itamar Franco, não levou à frente. Em 2017, a gente também comentou no final de semana, o miserável do Olavo de Carvalho, num evento nos Estados Unidos, onde estava Bolsonaro, o Eduardo e o Jeffrey Nyquist, o Olavo falou que o desafio da nossa era era o confronto dos 3 blocos globalistas, que ele coloca o bloco eurasiano, basicamente o bloco globalista do sul que a gente fala, e a turma lá meio do Oriente Médio, né, os muçulmanos. E ele fala que esses 3 grandes blocos contra os estados soberanos, que ele falava que seria exatamente assim um nacional populismo. E ele colocava o Trump, o Jeffrey Knight, essas pessoas, falou que tinha que se unir. E se essas pessoas se unissem, poderia ser uma força para bater de frente com isso. E o curioso que o Olavo sugeriu 32 anos atrás. O desgraçado! 1997, ele sugeriu isso pro Itamar Franco. O Olavo era brabo também, viu? Eita, Olavo brabo danado. Aí vamos voltar. Falei que tinha uns prints. Eu e Bolsonaro. Nós, da direita comunista. Olha a Pantera Cor-de-Rosa. Em 23 de abril de 2018, o Jair fez um tweet simples. Paraguai à direita. Parabéns, Mário Abdo Benítez. No campo de batalha ideológico, os inimigos da democracia, do progresso e da família devem ser dizimados nas urnas. Em outubro, será a vez do nosso povo bradar. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Aí olha a Pantera Cor-de-Rosa, né? Que quer porque quer emplacar o Tarcísio. Falando como se fosse de direita, nunca vi direita ser contra a privatização. Aí o Diego tira a onda, né? Direita é o Dória, né? E o Alckmin, tá certo? Aí diz, não. Alckmin é centro. Dória é direita de verdade. O Bozo é direita nacionalista comunista. Olha aí, Jair. O seu erro, Jair, foi ter aberto espaço por liberais no governo. Hoje eu tenho um olhar muito crítico pro Paulo Guedes, mas não vou ficar queimando Paulo Guedes não e falar de conclusões que eu tirei a posteriori, porque não convém no momento atual. Mas tiveram algumas coisas. Vou falar uma coisa aqui, de coração. Abra seu coração por 10 segundos e me diga se eu tô louco. Olha só. Se Lula não, porque Lula fez isso. Quando Lula colocou o Haddad para ser ministro da Fazenda, quantos de nós não compartilhamos aquele vídeo do Haddad na Jovem Pan, falando da amizade dele com a turma dos Soros? Quantos de nós não compartilhamos o Haddad se encontrando com o Alexander Soros em janeiro de 2023? Quantos de nós não compartilhamos também o Haddad falando da turma dos Soros lá num auditório na USP? E vocês sabiam que foi o Guedes que trouxe dinheiro dos Soros pro Brasil? Tu já pensou se isso daí fosse um governo que não fosse do Bolsonaro? Talvez você nunca nem soubesse disso. Eu não sabia disso. Eu vim descobrir depois, mas também quando eu descobri, eu fiquei naquela, né? Eu falei, nossa. É. Eu fiquei assim, é. Aí depois eu lembro de ver o Guedes no Flow deve falar, usar muito termo que é daquele do ideólogo do Popper, que fala da questão das sociedades abertas. E ele conta a história do Soros e tudo mais. Eu fiquei olhando assim, eu falei. Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, pô, se o Guedes sai do governo, vai lá com um Montezano, outro descaradinho, aí monta aí a IVE, um asset, os investimentos são questões verde, ambiental, mercado de carbono. Ué, isso é para de direita, é? E tu vê tudo que tá acontecendo, todos os ataques que são feitos, sempre o governo é querendo colocar na herança maldita do governo Bolsonaro, né, o problema econômico. Pô, quem tomou conta da economia foi o Guedes. Fala aí, Guedes, rebate a galera aí. Ele tá lá, vendo a vida dele de boa. Errado, quem tá tomando na cabeça é Bolsonaro. E aí, quando eu olho para a equipe econômica do governo, o único cara da equipe econômica que tá aí até hoje, realmente, lado a lado, serrando fileiras como verdadeiro aliado, é o Adolfo Saxida. É o Adolfo Saxida. Tá aí, fala de anistia, fala da prisão ilegal de Bolsonaro. Só.
Cadê o monetizando? E quando você vai olhar as pessoas que também integraram o Ministério da Fazenda do governo Bolsonaro, pô, tava lá o Mansueto, foi pro BTG. Mickey Mouse, foi pro BTG. Gente que não tá no Ministério da Fazenda, Faria, foi pro BTG. Você fica assim... O Bozo tinha que ter sido nacionalista comunista, Bozo. Era pra tu ser o nacional comunista mesmo, pra esse maluco ficar louco. Tá entendendo, né? Que nacional comunista não tem nada disso, né? Aí você vê outras postagens, ó. Só acredito que Bolsonaro vai privatizar alguma coisa se ele for um cartório e assinar o documento autenticado com essa promessa. Porque diz que vai privatizar e depois muda de ideia. Típica coisa de coronel nacionalista. Bolsonaro é honesto, mas é um comunista raiz. De direita, ele não tem nada, zero. Mas concordo que ele é honesto. Ele quer Estado gordo com funcionalismo inchado, nacionalista. Ao que a postagem atrás, né? Que eu botei todas as vezes que ele falou sobre isso. Ele não é direita. Se fosse, ia privatizar tudo. Ele é nacionalista, nepotista, corporativista. Bolsonaro é nepotista? É mesmo, Ferri? Quem foi da família dele que ele deu cargo? Quem foi que ele deu cargo, Ferri? Eu achei que foi o povo, pô, que elegeu os filhos dele. Eita, Ferri. De direita? Só nos costumes. Ainda talvez. Seria um nacionalista burrão. E esse é o que se diz que eu sou aliado de Bolsonaro. Esse é o cara que queria entrevistar Bolsonaro. Gravado. Sem ser ao vivo, sem falar dos inquéritos. E aí eu tenho que ler coisas como essa no Twitter. Se o Pantera Cor-de-Rosa conseguir uma confirmação do Bolsonaro para a candidatura de Tarcísio, eles se tornarão das figuras mais importantes para a vitória da direita em 2026? Seria muito bom se ele fosse indicado pelo Tarcísio no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Vendo que ele tem perfil que pode ajudar a aproximar o setor privado financeiro com a inovação. A direita eduardista intergaláctica entra em pânico de vez? Vão chorar muito no Twitter? É porque eu falo também que é necessário a gente politizar a população, politizar o povo. Tu tá vendo o tipo de comentário que surge na internet? Ah, meu Deus, viu? Eu quero comentar isso aqui depois com calma. PTG, com calma, com calma. Tem mais coisa também, tem um da JBS. Não, não dá pra começar e não parar. Eu tô vendo, nem vai dar pra comentar. Talvez acabe indo aí pra algum atrás da vida. Eduardo Bolsonaro está na vanguarda. Deu direita na eleição da República Tcheca, agora na semana passada, acho que foi no final meio da semana. Acho que o Arthur até comentou sobre isso. Deu direita na República Tcheca. Tá dando direito em toda a Europa, em todo que é canto. Só no Brasil que tem esse papo furado, de centro, sem direita, papo furado. É o sistema, sabe, se fechando para impedir que a vontade popular faça se valer. Ou é Bolsonaro, ou para mim é o Eduardo. Sabe, contemporizar com esse sistema podre, persecutório, tem ninguém pra chutar o pau da barraca. Igual lá a Takayashi no Japão. Tá vendo, Eduardo? A mulher falando lá, rever a história, né? Olhar realmente assim com o olhar que deveria. Copiou teu discurso, Eduardo. Copiaram o seu discurso. Eu fico por aqui. Não mandei vídeo nem hoje, então não tem nem vídeo pra mandar no Telegram. Mas se inscreva no Telegram também. Eu mando os materiais lá, mando os textos pra ler. E se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, né? Pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem o Patreon na descrição, tem o Atlas Brasileiro, kimpan.com.br. Hoje, mais uma vez, patrocinado pela minha sogra, linda e maravilhosa, meu terno novo. Eu usei de manhã pra ir no evento do chá. E vocês têm que ver como é casamento asiático. É 3 dias de festa, quase. Aí eu sei que, enfim, fui de manhã com azul, de noite eu fui assim pro casamento. Fui desse jeitinho aqui mesmo, até botei esse coletinho vermelho lá pra chegar elegante. Aquele grande beijo e abraço, né? Vamos que vamos. Semana só tá começando e vamos ver as confusões. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, galera. Fui!